Você acha que a pior traição vem de um inimigo declarado, mas a verdade é que o golpe mais letal sempre vem da mão que te alimentou quando você estava morrendo de fome. Eu passei 15 anos vivendo nas sombras, acreditando que o meu melhor amigo era o meu único protetor contra um mundo que me odiava. Acontece que ele não estava me protegendo dos lobos, ele era o dono da matilha que me mantinha enjaulado. Leandro e eu nos conhecemos na faculdade de artes. Ele era o cara carismático, com um sorriso perfeito e a lábia que abria qualquer porta, e eu era o gênio esquisito, ansioso, que tremia só de pensar em apresentar um projeto para a turma. Ele percebeu isso no primeiro dia. Ele se aproximou, me defendeu de uma piada maldosa de um professor e, daquele momento em diante, eu o vi como um irmão mais velho, um salvador. A dinâmica se instalou silenciosamente, como um veneno indolor. Eu criava as campanhas, desenhava as ilustrações, escrevia os roteiros durante madrugadas a fio, à base de café e noites mal dormidas, enquanto Leandro colocava o terno caro dele e ia vender o nosso trabalho. Nosso. Era assim que ele chamava. Mas a verdade é que eu era o motor e ele era a vitrine. Eu me lembro de uma noite específica, chuvosa, no meu apartamento minúsculo que cheirava a mofo. Eu tinha acabado de finalizar a identidade visual inteira para uma marca gigantesca de cosméticos. Meus dedos latejavam. Leandro chegou, olhou para a tela do meu computador, deu um tapinha no meu ombro e disse que estava aceitável, mas que eu precisava refazer toda a paleta de cores até a manhã seguinte porque ele já tinha prometido ao cliente. Eu engoli o cansaço, a fome, a vontade de chorar de exaustão, e refiz. Tudo para ver aquele sorriso de aprovação dele no dia seguinte, para ouvir ele dizer que eu não era nada sem ele, e pior, acreditar nisso. Ele dizia que o mercado corporativo iria me mastigar e cuspir por causa da minha ansiedade, que eu precisava dele para me blindar. Eu não via que o escudo dele estava me sufocando lentamente. O primeiro alarme soou há cerca de 4 anos, e eu fui cego demais para ouvir. Nós tínhamos acabado de ganhar um prêmio nacional de publicidade. Era minha campanha, uma ideia visceral que eu criei baseada nas histórias da minha falecida mãe. No dia da premiação, eu comprei um terno modesto com as minhas economias. Pela primeira vez na vida, eu queria subir no palco, queria que o mundo visse o meu rosto e soubesse que fui eu quem desenhou aquilo. Leandro me encontrou no saguão do teatro, me puxou para um canto escuro e me entregou um copo de água. Ele me olhou com uma expressão de pena, disse que os organizadores tinham mudado o protocolo, que apenas o diretor executivo da agência poderia subir para evitar tumultos no palco. Ele subiu sozinho. Pegou o troféu de cristal. Fez um discurso emocionante sobre como ele teve a brilhante inspiração para aquela campanha durante uma viagem à Europa. Eu fiquei na última fileira, no escuro, apertando as minhas mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando ele desceu, me encontrou no corredor e disse que fez aquilo para me poupar, que eu teria um ataque de pânico na frente de milhares de pessoas e arruinaria a nossa imagem perante os investidores. Eu estava com tanta raiva, sentindo um nó doloroso na garganta, mas a minha maldita insegurança falou mais alto. Eu me convenci de que ele estava certo. Ele sempre estava certo. Eu até pedi desculpas por ter sido egoísta. Eu pedi desculpas ao homem que roubou o momento mais importante da minha vida. A ficha caiu na semana passada, de uma forma tão brutal que ainda sinto um gosto de bile na boca quando lembro. Leandro ia dar uma festa de gala na mansão dele para comemorar os 10 anos da nossa agência. A agência multimilionária que, no papel, estava apenas no nome dele. Ele me pediu para ir até o escritório central à noite para buscar um disco rígido com os arquivos de uma apresentação. Eu cheguei e a porta da sala dele estava encostada. O escritório estava às escuras, iluminado apenas pela luz da cidade que entrava pela vidraça gigante. Quando me aproximei da mesa de Mogno, notei que o notebook dele estava aberto, com o aplicativo de mensagem sincronizado e a tela brilhando. Eu nunca fui de invadir a privacidade de ninguém, mas o meu nome estava piscando na tela, em letras garrafais, numa conversa com o presidente do nosso maior concorrente. Meu coração falhou uma batida. Aproximei o rosto da tela e a minha visão embaçou. A sensação foi de um soco na boca do estômago. O ar fugiu dos meus pulmões, as minhas mãos ficaram geladas e as minhas pernas viraram gelatina. Eu li dezenas de mensagens. Ele não estava apenas negociando a venda da nossa agência por milhões, me deixando totalmente de fora de qualquer lucro, ele estava ridicularizando a minha existência. Ele escreveu que o Tiago é um cachorrinho adestrado, eu dou um biscoito de validação e ele trabalha como um condenado. Ele é quebrado mentalmente, nunca vai ter coragem de me deixar. Então, eu li a mensagem que destruiu a minha alma. Ele contava, com orgulhosas risadas virtuais, como há 10 anos ele próprio espalhou um dossiê falso no mercado dizendo que eu era instável, viciado e que roubava ideias, tudo para garantir que nenhuma outra agência da cidade me contratasse.
Ele forjou a minha ruína para ser o meu único salvador. Ele criou a minha prisão. De repente, a luz da sala acendeu, forte e cortante. Leandro estava parado na porta, segurando uma taça de uísque intocada. Ele olhou para mim, olhou para a tela do computador iluminando meu rosto em choque, e, em vez de se desesperar ou tentar mentir, ele apenas deu um sorriso gelado, deu um gole na bebida e suspirou de tédio. Ele caminhou lentamente até a mesa, fechou o notebook com força bem na minha cara e disse com uma calma assustadora: "O que você vai fazer agora, Tiago? Vai chorar no canto escuro do seu quarto. Você acha que alguém lá fora vai acreditar no cara esquisito que nunca deu as caras no mercado? Eu te inventei. Você é só uma extensão da minha genialidade. Se você sair por aquela porta, você não é ninguém. Você morre de fome em uma semana, porque eu sou a única pessoa no mundo que te tolera." Eu não disse uma única palavra. O silêncio na sala era tão denso que zumbia violentamente nos meus ouvidos. Olhei fundo no rosto dele, o rosto do homem que eu chamei de irmão durante 15 anos, e vi apenas os olhos de um sociopata. Dei as costas e caminhei em direção à porta do elevador, sentindo meu corpo inteiro tremer, enquanto ele ria alto e gritava pelo corredor que eu voltaria rastejando no dia seguinte implorando por perdão. Eu não saí daquele prédio de mãos a abanar. Antes de ir ao escritório do Leandro naquela noite fatídica, eu já tinha guardado o disco rígido na minha mochila, e foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Cheguei ao meu apartamento úmido, tranquei a porta, sentei-me no chão frio da sala e liguei o disco ao meu portátil. As minhas mãos ainda tremiam violentamente, mas a minha mente precisava de respostas. Comecei a vasculhar as pastas ocultas de contabilidade da agência, e o que encontrei foi um buraco negro de ganância que sugou o resto da minha ingenuidade. Havia uma pasta camuflada com o nome de solteira da minha falecida mãe. Abri os ficheiros e o sangue congelou nas minhas veias. A grande campanha premiada que eu tinha criado em homenagem a ela não nos rendeu apenas um troféu de cristal. O Leandro tinha registrado todas as patentes e direitos de autor da minha arte numa empresa fantasma sediada num paraíso fiscal. A marca internacional de cosméticos pagava milhões em direitos de uso todos os anos, e cada cêntimo ia diretamente para a conta secreta dele. O meu suposto melhor amigo não se contentou em roubar o meu futuro profissional, ele roubou a alma da minha mãe, a nossa herança moral, para comprar carros desportivos e relógios de luxo, enquanto eu contava moedas ao fim do mês para pagar a renda e comprar comprimidos para a ansiedade. A tristeza profunda e sufocante que eu sentia evaporou-se numa fração de segundos. Não houve lágrimas. Não houve gritos. A dor transformou-se numa frieza metálica, letal e absolutamente calculista. Na manhã seguinte, eu vesti a minha melhor camisola, fui para a agência e sorri para o Leandro como se nada tivesse acontecido. Ele lançou-me aquele olhar de desprezo e arrogância, crente de que eu era apenas um cão assustado que tinha voltado para a trela. Mal sabia ele que eu estava a tecer a corda que o iria enforcar. Durante 6 longos meses, eu fui o funcionário mais dócil e eficiente do mundo. Trabalhava de madrugada, mas não a criar campanhas para ele. Estava a reunir todos os e-mails, rascunhos com data e hora originais e contratos forjados. Contratei o melhor escritório de advogados de propriedade intelectual da capital em segredo. Como eu era o único administrador do sistema informático, inseri marcas de água invisíveis no código-fonte de todos os nossos projetos e redirecionei silenciosamente a titularidade de cada design gráfico para uma nova entidade legal em meu nome. Aproveitei uma falha grosseira nos contratos de confidencialidade que o Leandro, na sua preguiça e excesso de confiança, nunca me obrigou a assinar corretamente. Na véspera do dia em que ele ia assinar a venda multimilionária da agência para a empresa concorrente, eu simplesmente transferi todos os projetos vitais para os meus servidores encriptados, apaguei as bases de dados principais, deixei a minha chave de acesso na secretária e apanhei um avião para o sul do país. Mudei de telemóvel, mudei de vida e abri o meu próprio estúdio virado para o mar, respirando o ar puro da liberdade, enquanto deixava os advogados soltarem os cães de caça. O karma não bateu à porta do Leandro. Ele deitou a porta abaixo com um trator. No dia da assinatura do contrato que o faria um homem absurdamente rico, os auditores do grupo comprador tentaram aceder aos portfólios para validar a propriedade intelectual da agência. Encontraram apenas o vazio digital. Quando tentaram acionar as vias legais, descobriram que a agência do Leandro não era dona de absolutamente nada. Tudo pertencia à minha nova empresa. A venda foi cancelada imediatamente, gerando um escândalo no mercado financeiro. Mas o pior ainda estava para vir. A marca de cosméticos descobriu a fraude da empresa fantasma e processou Leandro por quebra de contrato e desvio de fundos. Numa questão de semanas, as contas bancárias dele foram congeladas pelo tribunal. A mansão deslumbrante onde ele dava festas foi penhorada pelo banco.
A namorada troféu desapareceu na primeira noite em que ele não conseguiu pagar o jantar. O gênio intocável da publicidade tornou-se uma fraude exposta nas primeiras páginas dos jornais de negócios, passando a dormir num colchão imundo na casa de um primo afastado, completamente afogado em dívidas impagáveis. 3 anos se passaram e a brisa do oceano nunca soube tão bem. Eu estava no terraço da minha casa, a saborear um café acabado de fazer, quando meu novo telemóvel tocou. O número era anônimo, mas assim que atendi, ouvi uma respiração ofegante e patética que reconheceria em qualquer lugar. Era o Leandro. A voz dele era fina, rouca, intercalada por fungadelas desesperadas de quem tinha perdido toda a dignidade. Tiago, por favor, não desligues. Eu estou na rua, Tiago, eu perdi tudo, eu estou a passar fome. Nós éramos irmãos, lembras-te? Eu sei que errei, mas eu estava cego pelo dinheiro, eu preciso de uma oportunidade. Ouvi dizer que o teu estúdio está a faturar milhões. Deixa-me trabalhar contigo de novo, eu limpo o chão se for preciso, nós fazíamos magia juntos. Tiago, por favor, tem piedade de mim. Eu dei um longo e tranquilo gole no meu café, ouvindo aquele choro miserável misturar-se com o som das gaivotas, e respondi com a voz mais calma e glacial que o meu peito conseguiu produzir. Tu tiveste razão numa única coisa naquela noite no escritório, Leandro. Tu realmente inventaste a minha prisão. Mas foste arrogante ao ponto de esquecer que era eu o mestre arquiteto que construía todas as tuas fechaduras. Fica no escuro a apodrecer com a tua genialidade, porque o teu tempo de brilhar à minha custa acabou para sempre. Desliguei a chamada, bloqueei o número e sorri para o horizonte, sentindo finalmente a verdadeira paz de espírito. E assim o karma cobrou cada lágrima e cada noite mal dormida sem qualquer piedade. Se vocês gostaram de ver esta justiça silenciosa e devastadora ser servida num prato muito frio, deixem o vosso gosto no vídeo, subscrevam o canal e comentem aqui embaixo o que fariam no lugar do Tiago. Até a próxima história!